Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela AllTV, a TV da internet, e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até a 13h, curta, comente, compartilhe a nossa transmissão. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto, e hoje é 7 de setembro, dia do bicentenário da independência do Brasil. Independência declarada por Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, em 7 de setembro de 1822. A gente vai receber aqui para uma conversa especial o ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-secretário de saúde do município de São Paulo, Edson Aparecido, que é candidato ao Senado Federal pelo MDB. Secretário Edson Aparecido, muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala, obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite, tudo bem? Bom dia, Mauro. Um prazer enorme voltar a participar do Gente que Fala, cumprimentar todos aqueles que nos acompanham através da AllTV. E é um prazer muito grande essa data tão importante para nós brasileiros, o significado da independência do país, no dia 7. Sem dúvida nenhuma, fico muito honrado de poder participar dessa entrevista, desse programa com você. Qual que é o seu sentimento, secretário Edson Aparecido, nesse momento, né, que a gente chega ao bicentenário da independência do Brasil? Tanta história a ser contada aí ao longo desses 200 anos. Olha, eu que, inclusive, como historiador, né, é evidente que o país colecionou avanços importantes ao longo de todo esse tempo, todos nós sabemos disso, né, mas não há também a menor sombra de dúvida que o país precisa avançar muito mais. Os desafios que se tem, né, na saúde, na educação, na infraestrutura do país, para a geração de renda e emprego, são desafios gigantescos, né? E o que a gente precisa para que isso possa ser, de alguma maneira, se chegar a um resultado positivo para o conjunto do país, do Estado, para a população, não há a menor sombra de dúvida que nós precisamos juntar esforços, trabalhar juntos para que a gente possa solucionar esses problemas. Com briga, com discussão, com radicalização, evidentemente, os problemas, esse passado recente do país já se demonstrou que não é esse o caminho, né? O caminho é a gente, exatamente, procurar os governos, a União, os estados, os municípios, a sociedade civil organizada, né? A gente poder ter um diálogo efetivo para que a gente possa definir o que é prioridade para o país, né? Como é que a gente vai poder nos inserir no contexto do mundo, no contexto global, com capacidade com competitividade, com uma educação que possa qualificar a mão de obra do nosso jovem para o mercado de trabalho. Esses são desafios muito grandes, eu não tenho a menor sombra de dúvida, e só vamos alcançá-los, né, com uma diretriz, com um planejamento, né, se formos muito assertivos nos nossos objetivos, né, realmente acho que não vai ser pelo caminho da polarização, da briga, né, que nós vamos alcançar essa situação. Mas, de qualquer maneira, foi aqui em São Paulo que a independência, que nós tivemos o grito de independência do país. São Paulo sempre foi, né, o coração da economia do país, cultural, né, da diversidade, continua sendo 200 anos depois, né, e, evidentemente, São Paulo, por tudo isso, também precisa ter um tratamento mais adequado por parte da União, por parte do governo federal. Secretário Edson Aparecido, o senhor falou a palavra prioridade, e administrar é eleger prioridades. Essa frase não é minha, essa frase é do senador José Serra. Ele, por diversas vezes, enquanto governador, falou exatamente nesse sentido. Com tantos desafios, com tantas necessidades que nós temos, e com essa necessidade da eleição de prioridades, a saúde
é a que está na ponta dessa fila, na sua avaliação, como secretário de saúde que o senhor foi do município de São Paulo, qual que é a sua observação em relação a esse aspecto? A saúde é o ponto vital hoje em dia? Olha, Mauro, eu não tenho dúvida nenhuma que os avanços permitidos pela Constituição de 88, pela Constituinte, foram muito importantes. Naquele momento, se distribuiu responsabilidades entre a União, estados e municípios, e também a forma com que se ia financiar essas responsabilidades. Com o passar do tempo, o que nós vimos foi uma defasagem muito significativa neste financiamento das ações junto à população, e, sobretudo, na saúde, né? Há 20, 25 anos atrás, os recursos transferidos pela União para estados e municípios eram muito maiores, né? São Paulo, para você ter uma ideia, no ano de 2021, mandou para Brasília 716 bilhões de reais nos impostos aqui arrecadados. Voltou de Brasília, para você ter uma ideia, 47 bilhões de reais. Ou seja, né, praticamente, São Paulo acabou financiando o Fundo de Participação dos Estados, o Fundo de Participação dos Municípios, e se tivesse voltado um pouco mais de recursos para nós, obviamente, teríamos muito mais condições de fazer ações na área da saúde. A tabela do SUS está absolutamente defasada, né? É algo assim, para um exame de radiografia, para você ter uma ideia, que custa R$ 85, R$ 90, o Ministério da Saúde nos repassa R$ 9,50. Né? Para qualquer exame, para qualquer consulta clínica do SUS, né, o Ministério da Saúde nos repassa R$ 10, quando uma consulta custa R$ 120. Quem paga a diferença? Quem paga a diferença é o Estado. Quem paga a diferença é o município. Hoje, os municípios, pela Constituição de 88, a obrigação financeira dos municípios com a saúde é 15%. Hoje, os municípios gastam 25%, 30%, 35% dos seus recursos com a saúde. Então, não há a menor sombra de dúvida, né, que, a partir do próximo mandato de deputados e senadores, o Pacto Federativo terá que ser discutido, a tabela SUS terá que ser reajustada, readequada, desde 2007, que não se reajusta a tabela SUS, e, sem isso, obviamente, nós não vamos poder dar uma saúde de qualidade para a população. Você veja aqui dois casos muito emblemáticos. O Hospital São Paulo, que é o único hospital federal em São Paulo, o governo federal só tem um hospital aqui no nosso estado. Ele ia fechar, né? Praticamente ia fechar. Né? O governador Rodrigo Garcia chamou a diretoria do hospital e deu 70 milhões de reais para que o hospital não fechasse. O único hospital federal. Há pouco mais de 15 dias, a mesma coisa, o AC Camargo, né, queria fechar suas portas, uma importante entidade de tratamento oncológico aqui na nossa cidade, né? Nós tivemos o quê? Tivemos aí praticamente o anúncio por parte deles de que, a partir de dezembro, não fariam mais os procedimentos oncológicos de tratamento de câncer em São Paulo. O governador Rodrigo, junto com o prefeito Ricardo Nunes, chamaram a entidade, fizeram ali uma avaliação e viram o que era necessário uma entidade centenária que trata o câncer em São Paulo não fechasse as portas, né? E, felizmente, conseguiu-se chegar a um acordo. Então, o AC Camargo não mais vai fechar suas portas a partir de dezembro. Então, essa discussão da tabela SUS, né, do refinanciamento da saúde, é algo imperioso para que o próximo Congresso trate do assunto, né? Porque eu não tenho a menor sombra de dúvida. Depois de tudo que aconteceu com a pandemia, se não houver essa readequação, né, a situação da saúde pública no país vai se deteriorar muito rapidamente. Onde é que o Pacto Federativo está sendo ferido? Ele, de fato, está sendo desrespeitado ou é um desajuste por conta do tempo que passou e aí a realidade mudou e aí a falta de uma discussão sobre um novo Pacto Federativo é que acaba levando a essa situação? Não, são duas coisas. Não há, evidentemente, uma realidade nova, né? A população do país, por exemplo, é uma população agora mais idosa do que foi há algum tempo atrás, então, portanto, os gastos eles se aceleram em tratamentos com maior complexidade, isso é um dado de realidade. Por outro lado, há sim
a falta de transferência de recursos por parte do governo federal, né? E isso não é de agora, né? Os últimos governos foram fazendo essa redução, ele tem um impacto gigantesco no financiamento de uma saúde de qualidade. Por isso que o Pacto Federativo tem que ser rediscutido. Quer dizer, aquilo que foi estabelecido na Constituição de 88, que os municípios tinham que dar 15%, não é mais realidade isso. Não é mais possível que isso aconteça, né? E por sua vez, a União não ajudou a complementar esses recursos orçamentários, né? Então, isso precisa, sem dúvida nenhuma, ser rediscutido. Uma outra coisa importante, Mauro, sem dúvida nenhuma, por exemplo, esses recursos nossos que vão para Brasília, né, de São Paulo. É evidente que São Paulo nunca virou as costas para o país, né? Vieram para cá, para São Paulo, brasileiros de todo o país e do mundo inteiro, construir suas famílias, buscar uma melhor oportunidade. Meu pai mesmo veio do interior da Bahia, fazer aqui, construir a sua família aqui em São Paulo. Mas nós precisamos saber como esse dinheiro dos paulistas, como eu disse aqui, 716 bilhões de reais, volta só 47. O restante, né, que obviamente vão para outros estados e municípios, como é que eles estão sendo gastos? Esse controle tem que se ter. O gasto que está sendo feito com esse recurso, ele tem sido correto? Não tem sido correto? Né? A União, né, o governo federal, tem pego esse dinheiro para financiar a implantação de empresas em outros estados que saem de São Paulo, têm benefício fiscal de não pagar imposto para o novo estado que vão, né? Mas isso, no final, não significa que o PIB desses estados estão crescendo. A guerra fiscal, né, que aconteceu ao longo de todos esses anos não fez com que os estados que levaram empresas de São Paulo melhorassem o seu PIB, né? Então, isso tudo precisa ser discutido. E o novo Congresso Nacional vai ter um papel importantíssimo nessa discussão. Nós estamos conversando no programa Gente que Fala de hoje, feriado de 7 de setembro, Dia da Independência, com Edson Aparecido, candidato ao Senado Federal pelo MDB. Ele que é ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-secretário de Saúde do município de São Paulo. Agora, secretário Edson Aparecido, o senhor citou os números. São Paulo entrega para a União mais de 700 milhões de reais em impostos, recebe aí no repasse 40 e alguns milhões, enfim. Como é que a gente explica isso para a população, a grande massa da população, que não tem um entendimento? A população quer ali os serviços funcionando, na saúde, na educação, enfim, todas as áreas. E o dinheiro que volta é muito pouco. E, evidentemente, que o cobertor fica cada vez mais curto. Puxa daqui e descobre de lá. Como é que, nesse momento eleitoral, onde as pessoas precisam entender, até para escolher os candidatos e saber exatamente o que pensa cada um em relação à administração das nossas contas, né? Como é que a gente explica isso para a população? Isso cada vez mais, eu acho que as pessoas estão entendendo e vão entender na medida de exemplos como esse que eu acabei de citar aqui, 2 hospitais que iam fechar em São Paulo, Sim. Não fecharam, né, porque o governo do estado foi lá e colocou dinheiro, né? E por quê? Porque a União deixou de repassar recursos que deveria para o estado de São Paulo, né? Essa é uma discussão exatamente que o novo Pacto Federativo vai ter que realizar. Nós estamos aí há mais de 34 anos da última Constituinte, da última Constituição, e é hora, sim, de fazer a revisão em alguns temas dessa Constituição, né? Eu estou aqui citando um deles, que é o da saúde, talvez o mais gritante, né? Mas não tem a menor sombra de dúvida que também, por exemplo, né, a reformulação do Código Penal é outra coisa que precisa ser feita, né? É outra coisa que precisa ser feita, né? Há também aí um esforço gigantesco que os estados fazem na segurança para prender os infratores, os bandidos, e uma lei completamente defasada, né, coloca em liberdade esses bandidos. Nós acabamos de fazer um esforço, a Polícia de São Paulo, o governador Rodrigo tem dito isso continuamente, prendemos um dos líderes do PCC no Rio de Janeiro, né, aquele André do Rap, né, e ficou 2 dias presos, e o Supremo Tribunal Federal, 2 dias depois, liberou, né, deu um habeas corpus libertando esse sujeito.
o cara saiu pela porta da frente da delegacia, né? Então, há uma necessidade também muito importante de se reformular, por exemplo, o Código Penal, né? A obrigatoriedade dos estados, municípios e da União cumprir os chamados repasses obrigatórios, né? No ano passado, para você ter uma ideia, Mauro, o governo federal deixou de repassar 42% do Fundo Nacional de Segurança. Isso significa que é dinheiro que falta para equipar os nossos policiais, para colocar tecnologia, né, como esse instrumento que nós temos na Polícia de São Paulo, que é o Detecta, né? O governador está anunciando a sua ampliação, né, para todos os 3.000 automóveis da polícia, mas se esse dinheiro viesse, a gente instalava imediatamente, né? Equipar a polícia, ter presídios mais adequados, né? Então, a necessidade de que as pessoas entendam de que o governo federal tem responsabilidade, os estados e os municípios da mesma maneira. O que se precisa é cada um deles cumprir aquilo que está na lei, que está no papel, que está na Constituição. Porque, obviamente, se isso não for cumprido, quem vai sofrer com isso são as pessoas, né? É o cidadão, né? É isso que a gente precisa e as pessoas precisam entender. Ainda nessa linha que as pessoas precisam entender, nessa linha do trocar em miúdos, seja por problemas educacionais que o país tem, muitas pessoas não entendem os pontos da política, o sentido da política, a promoção do bem-estar da sociedade, a promoção do bem-estar de todos nós, seja pelos problemas educacionais, ou seja pela simples... não tenho interesse em saber exatamente, enfim, mas para a gente falar aqui da importância desse momento que a gente vive e da importância do voto. A gente vai ter a eleição para presidente, para os governadores, nós vamos modificar o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. 513 deputados na Câmara dos Deputados, 81 senadores no Senado Federal. Os deputados federais são representantes da população e os senadores são representantes dos estados. Vamos esclarecer essas diferenças para a nossa audiência, o papel de cada parlamentar dentro do Congresso Nacional, o deputado federal e o senador. Muito importante, né? Como você disse, o deputado federal ele é a representação dos cidadãos. São 513 deputados federais eleitos em todo o país, e ali cabe a representação do cidadão. As matérias, as leis e a discussão que se tem na Câmara Federal, ela estabelece exatamente a mudança de legislação, da Constituição, o estabelecimento de normas, né, que dizem respeito à vida, ao cotidiano do cidadão, né? O Estado, o Senado, tem o papel da discussão das relações institucionais entre os entes federativos, entre os estados, né, para que se consiga exatamente estabelecer um processo harmônico, né, nessas relações. É bem verdade que há aí eu diria assim, uma deformação nessa representação, né? Se você for pegar São Paulo, por exemplo, com 43 milhões de habitantes, né, nós temos 3 senadores, né? Agora vamos renovar 1/3 dessas cadeiras. É um senador que será eleito agora em outubro, né? Estados como o Amapá, né, tem 3 senadores. O Amapá tem o tamanho de uma cidade aqui média de São Paulo, né? São Paulo tem 645 cidades. Então, isso, obviamente, tem consequência também na representação do interesse dos cidadãos, porque o Estado representa os cidadãos, né? Nós temos também algo que precisa avançar nessa discussão do novo Pacto Federativo, Mauro, termos instrumentos de governança entre os Estados que possam funcionar para a discussão, para o equilíbrio, para decisões importantes. Hoje nós só temos um conselho, um órgão, que é o CONFAZ, que é o conselho que reúne os secretários de Fazenda dos estados, mas nós poderíamos ter também um conselho que reunisse os secretários de Saúde, os secretários de Educação, né? Isso seria um avanço, né, para que os estados pudessem elaborar pautas, políticas, intervenções, necessidades e auxiliar o governo federal na gestão e na administração de problemas tão sérios
para o país, como saúde e educação. Então, talvez a gente também precisa, deve avançar nesse nível de organização, mas são casas que defendem interesses diferentes, né? É óbvio que as matérias elas têm que tramitar nas duas, uma lei tem que tramitar nas duas casas, mas a representação, o debate, ele se dá de maneira diferente de um outro patamar. O que foi que aconteceu ao longo dessa legislatura, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, já que estamos falando do Pacto Federativo, o que foi que aconteceu para essa discussão não ter sido feita? Esse é um assunto muito antigo, né? E sempre se fala da necessidade da rediscussão, e isso não acontece. Foi a pandemia que atrapalhou, o próprio clima polarizado dentro do Congresso Nacional, a correlação de forças, o que atrapalhou, secretário Edson Aparecido? Olha, Mauro, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Obviamente, a pandemia impediu muito que o debate sobre algumas questões pudesse avançar, né? O Congresso funcionou, assim como boa parte do país, de forma virtual, e aí, quando você não tem o debate ali, a discussão concreta entre os senadores, isso acaba, evidentemente, tendo repercussão na qualidade das decisões. Mas eu acho que nós temos dois problemas muito graves, né? Acho que, primeiro, o país vive recentemente de um processo de radicalização muito grande, né? Onde as discussões sobre aquilo que é importante para o país, para o cidadão, fica relegado ao segundo plano, né? Polarização nós sempre tivemos no Brasil. Nas últimas eleições, se você for pegar, sempre teve uma polarização entre dois candidatos. 80% dos votos foi dado para dois candidatos, fosse ele do PT, do PSDB, enfim, que foram normalmente os dois partidos que polarizaram as eleições, né, no recente processo democrático do Brasil, desde a primeira eleição de presidente da República, né? A diferença, e agora continua polarizado, a diferença é que agora existe uma radicalização desse processo, né? Radicalização que não ajuda o país, que não faz com que a sociedade e os seus representantes discutam aquilo que é importante para o cidadão, né? O desenvolvimento econômico, a geração de emprego, de renda, a melhoria na qualidade de vida, né? A defesa do meio ambiente. Isso não se discute mais. É pura e simplesmente uma briga e uma guerra ideológica em torno de questões de comportamento que não se leva a lugar nenhum. Não que não seja importante discutir questões de comportamento, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas o que não se pode é congelar a discussão, o debate, as decisões para fazer com que a sociedade avance, né, em torno de uma radicalização onde, né, um partido fecha os olhos e o ouvido para o outro, né, sem levar em conta a necessidade do cidadão, né? O representante da sociedade faz a mesma coisa, né? Então, é essa radicalização que só levou o Brasil para trás. Nós não avançamos 1 metro para frente. E eu acho que a eleição é o grande momento que a gente tem para discutir isso. Ver quem são os candidatos que têm independência, ver quem são aqueles candidatos que têm experiência efetiva para conduzir, né, essas mudanças, resolver o problema, né, pegar na mão, né, e com decisão, tirar do papel. Esse é o grande desafio do homem público, Mauro, é tirar as coisas do papel, né, porque o papel aceita tudo. Na campanha, o papel aceita tudo, mas comparar quem é que efetivamente, à frente da responsabilidade de dirigir um município, uma cidade, de dirigir o Estado e de dirigir o país, quem é que entregou, quem é que fez a coisa andar, quem é que conseguiu construir o hospital, quem é que conseguiu dar ensino técnico para o jovem para ir para o mercado de trabalho. É essa a diferença que se tem e é isso que eu espero que o eleitor, nessa eleição, compare. Ainda sobre o Pacto Federativo, secretário Edson Aparecido, eu me lembro, não sei se em 2015 ou 2016, havia uma proposta aqui do deputado Fernando Capês, e ele levou para o Senado essa discussão lá com o senador Antônio Anastasia, ficou um negócio muito incipiente, não avançou, não sei se o senhor se lembra disso, até para a gente tentar entender o que foi que aconteceu. Houve esse interesse, mas o próprio Senado não avançou nessa discussão. Não, eu acho que hoje se tem, Mauro,
uma comissão formada, né, entre a Câmara e o Senado, que iniciou o debate sobre a revisão do Pacto Federativo. Seguramente essa comissão vai mudar com a eleição de novos senadores e novos deputados, né, para que exatamente se possa evoluir. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que esta matéria, esta pauta, esta necessidade, ela é absolutamente atual. O Congresso brasileiro não tem mais como não discutir isso, porque senão nós vamos entrar em colapso na saúde, na educação, na geração de renda e emprego, na infraestrutura do país. Então, isso tem que ser discutido. A revisão do Pacto Federativo, a revisão da Constituição, né? É muito comum acontecer isso nos países, né? A cada 30 anos, depois de você ter uma Carta Magna, como nós tivemos em 88, se fazer uma revisão, né? E ela não precisa ser ampla, mas ela tem que ser cirúrgica, né? Para tocar e botar o dedo naquilo que precisa ser mudado e precisa ser readequado para que todas as estruturas da administração pública, de governos, estejam efetivamente em função de resolver os problemas da sociedade. Este é o programa Gente que Fala, você está acompanhando pela AllTV, nessa quarta-feira, dia 7 de setembro, feriado nacional, dia do bicentenário da independência do Brasil. A gente vai fazer uma pausa breve, mensagem do nosso apoiador, e a gente volta em seguida aqui com a sequência da nossa conversa. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta com o programa Gente que Fala, pela AllTV, a TV da internet, nesse 7 de setembro, dia da independência do Brasil, 200 anos da Declaração da Independência do Brasil por Dom Pedro I, e a nossa conversa hoje com o ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-secretário de Saúde aqui da cidade de São Paulo, Edson Aparecido, que é candidato ao Senado Federal pelo MDB. Secretário Edson Aparecido, para falar um pouquinho sobre o trabalho realizado aqui em São Paulo durante a pandemia, como é que a cidade, como é que o nosso município ficou conhecido como a capital da vacina? Olha, nós fizemos um trabalho muito grande, né? O prefeito Bruno Covas, agora o prefeito Ricardo Nunes, nós tivemos a oportunidade de, lá no começo, eu e o Bruno, quando eu entrei na secretaria, conseguimos um empréstimo lá nos Estados Unidos, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, para a saúde pública, e isso foi fundamental para que a gente pudesse equipar os nossos hospitais. Nós tínhamos recebido esqueletos de UPAs, né? São Paulo, para você ter uma ideia, Mauro, quando nós entramos, tinha 3 UPAs, hoje tem 23. São Paulo tinha, antes da pandemia, 20 hospitais. Ao longo da história toda de São Paulo, mais de 400 anos, nós tínhamos 20 hospitais da prefeitura, né? Nós abrimos 10 hospitais durante a pandemia. Hoje, São Paulo tem 30 leitos, tem 30 hospitais públicos aqui na cidade. Foi graças a isso que a gente conseguiu, e ao trabalho gigantesco, heróico dos nossos profissionais de saúde, São Paulo conseguiu se preparar. Todo mundo, quando veio a pandemia, nós conseguimos estruturar o SUS na cidade e todo mundo que precisou de tratamento teve tratamento. Todo mundo que precisou de um leito público teve um leito público. A ponto, para você ter uma ideia, de pessoas do setor privado dos hospitais do estado, na cidade, que estavam com os leitos cheios, nós atendemos e internamos pessoas que vinham da rede privada, né? Para se ter uma ideia. Então, nós preparamos o serviço de saúde, demos qualidade a ele, treinamos e capacitamos os nossos profissionais, equipamos os nossos hospitais para que a gente pudesse fazer isso. E, ao mesmo tempo, pela a tradição de São Paulo, o Brasil sempre foi um país que vacinou muito,
É tradição do povo brasileiro, né, aderir às vacinações, né? Aqui em São Paulo não foi diferente. O que a gente fez, Mauro, de importante, foi ter postos de vacinação espalhados na cidade inteira. Então, era campo de futebol, além das UBS, das unidades de saúde, campo de futebol, shopping center, igreja, clubes esportivos, né? Todos os locais, pontos de ônibus, pontos de metrô. Então, nós possibilitamos ter uma estrutura e uma capilaridade para que São Paulo fosse considerada pela OMS a capital mundial da vacina. Nós vacinamos aqui mais do que Berlim, do que Nova York, do que São Francisco, do que Toronto, do que Paris, do que Roma, do que Londres, né? Nós vacinamos a população. E isso foi fundamental, Mauro, para que a vida voltasse ao normal, né? Para que as internações caíssem, os óbitos caíssem, as pessoas voltassem a trabalhar, as famílias voltassem a se abraçar, né? As pessoas voltassem a se encontrar. A vacina foi decisiva para isso. A vacina salvou milhões de pessoas, né? Tanto é, Mauro, que pela primeira vez, né, o SUS foi escolhido em São Paulo pela população, foi eleito, né, como o melhor serviço público da cidade, né? Então, esse é o reconhecimento por parte da população daquilo que foi feito na pandemia, pelo SUS, pelos nossos profissionais de saúde, o esforço do Bruno, que mesmo doente, não saiu um minuto sequer da frente dessa guerra que foi, né? Depois também o nosso prefeito Ricardo Nunes, enfim, acho que isso tudo, o apoio que nós tivemos, né, por parte do governo do Estado, né, do Rodrigo Garcia, do governador João Dória, e também o Ministério da Saúde. É preciso se dizer isso. Neste momento, nós tivemos, na pandemia, uma ajuda importante do Ministério da Saúde, né? Não se pode negar isso. É interessante o aspecto que o senhor levantou, né, em relação ao reconhecimento do SUS, né, porque parece que o SUS foi descoberto por grande parcela da população, a classe média, que geralmente não frequenta o SUS porque tem outras condições, planos de saúde, enfim. E esse foi o momento da descoberta do sistema público de saúde por essas pessoas que foram aos postos e viram que o sistema único de saúde é o grande convênio médico da população brasileira. Concorda, secretário? Não, Mauro, para você ter uma ideia, em São Paulo, 7,5 milhões de pessoas dependem exclusivamente de uma porta pública de saúde. 7,5 milhões de pessoas. Não é brincadeira, né? Então, mas com a vacinação e com a pandemia, né, pessoas que não usavam o SUS passaram a usar. E aí descobriram que é um serviço que tem qualidade, tem tecnologia, tem insumo, tem remédio, tem profissionais dedicados e capacitados. Então, gente que nunca usou o SUS descobriu o SUS, né? O SUS é o maior programa de distribuição de renda do país, na minha forma de ver, né? O que salvou o Brasil foi o SUS. O que salvou São Paulo foi o SUS, né? Então, hoje, eu acho que tem-se uma visão muito mais real, muito mais justa do que é o SUS no Brasil e em São Paulo. Vamos falar de um assunto que é bastante importante também para o gestor público, para o administrador, que é trocar o pneu do carro com ele andando. E foi isso que exatamente aconteceu na sua secretaria durante a sua gestão, porque existia um plano de metas de melhora nos índices de saúde que tinha que ser implementado, que era a ideia do prefeito Bruno Covas, tinha que ser implementado, e ninguém esperava a pandemia veio, né? E aí tinha que cuidar da pandemia, tinha que cuidar do avanço dessas metas que estavam instituídas, ou seja, duas coisas acontecendo, tinha que trocar o pneu do carro com ele andando. Como é que foi esse desafio? Em que medida esse plano de metas acabou sendo realizado ou prejudicado por conta da pandemia, mas, de qualquer maneira, os trabalhos foram avançando? Não, sim, nós tínhamos, por exemplo, tarefas e desafios muito grandes, que agora, felizmente, nós retomamos, como reduzir a fila das cirurgias eletivas, né? Das cirurgias de alta complexidade. Agora, inclusive, abrimos o nosso centro oncológico no Hospital Santa Catarina, né? São Paulo é a primeira capital do país que tem um robô fazendo cirurgia oncológica, né?
toda uma série de tratamentos. Tratamento do câncer foi interrompido durante a pandemia. Nós retomamos em toda a rede nossa. Realmente foi um momento, todo o trabalho em relação à mortalidade infantil, que a gente avançou muito em São Paulo, na cidade e no estado, né? Mas sofreu impacto, né? A crise econômica que se abateu não foi só sobre o Brasil, foi sobre o mundo inteiro, né? Foi gigantesca. A cidade de São Paulo tinha 24 mil moradores de rua, hoje tem 40 mil, né? Aliás, nós temos um programa muito exitoso, que é o consultório na rua. A gente faz o atendimento da população de rua na área da saúde, nos nossos centros de acolhida, mas também nas ruas, né? Então, é óbvio que uma série de coisas elas ficaram paralisadas por quase 2 anos. E isso tudo nós retomamos agora e com velocidade para poder cumprir alguns desses desafios, como reduzir a mortalidade infantil, como reduzir a fila, né, de cirurgias de média e de alta complexidade, para dar, por exemplo, 2 exemplos para você. A situação de guerra foi tamanha que, para você ter uma ideia, no auge, no pico da segunda onda, da P1, né, de Manaus, né, nós tivemos um problema, o país inteiro teve problema de oxigênio, nós não tivemos em São Paulo, felizmente. A gente comprou as usinas, mas nós tivemos que reduzir, concentrar os pacientes em poucos hospitais, porque a empresa que fornecia oxigênio, ela tinha o oxigênio, mas ela não conseguiria fazer o oxigênio chegar em toda a rede. Então, elas nos disseram o seguinte: olha, vocês têm que concentrar os pacientes para que a gente possa, dos quase 40 locais que a gente entrega oxigênio, passar a entregar em 10. Você imagina, da noite para o dia, a gente tem que fazer isso. 2 hospitais nossos de catástrofe, o Itaquera e o Jabaquara, num final de semana, nós tiramos todos os pacientes, todos. Mulheres que iam ter nenê, gente que ia fazer cirurgia, gente que tinha saído de cirurgia, transferimos para outros hospitais, porque nesses 2 hospitais a gente só podia colocar pacientes com Covid, porque ali a gente tinha uma estrutura de oxigênio muito grande. Os tambores eram muito grandes, né? E ali a empresa conseguiria entregar o oxigênio. Então, você imagina o que é transferir 500 pessoas no final de semana, esvaziar um hospital e 24 horas depois esse hospital está cheio novamente. Uma loucura completa, é uma loucura completa, né? E isso foi realmente o estado a situação que nós tivemos que viver por mais de 2 anos. Não se faz saúde, não é, secretário Edson Aparecido, sem a valorização, sem a capacitação dos recursos humanos, mas, sobretudo, também com tecnologia. Falar um pouquinho do 5G que está chegando. Mas, peraí, o que tem a ver o 5G com a saúde? Uma das áreas que mais vão ter ganhos, vão ter benefícios, justamente é a área da saúde com a implementação do 5G. E o senhor tem uma experiência aí ao longo da sua vida pública nas telecomunicações, nos anos de 1990, com o Sérgio Mota, com o saudoso Sérgio Mota, enfim, todo um trabalho pelas telecomunicações lá. O que o Senado vai ter que olhar daqui para frente para uma implementação rápida do 5G, mas não nos bairros mais chiques e mais bacanas das grandes cidades brasileiras, mas em todo o Brasil, porque justamente, né, nas franjas é que as coisas são mais importantes de serem realizadas com rapidez pelas necessidades existentes. Não, exato. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o ministro Sérgio Mota, quando nós fizemos a privatização com muito êxito das telecomunicações. Hoje não há um cidadão que não tem um telefone celular. O celular é um computador, conecta as pessoas com o mundo, né? O telefone, você lembra, o telefone fixo, né? Era declarado em imposto de renda, uma loucura completa, né? Então, isso foi uma privatização que universalizou o acesso das pessoas a um bem e barateou, né? Então, muito importante isso, né? E, evidentemente, para nós estamos agora, inclusive com a lei aprovada aqui na Câmara Municipal, o prefeito Ricardo Nunes, nós estamos no processo e as operadoras vão ter que fazer o processo de implantação das antenas em toda a cidade. Para nós, durante a pandemia, foi fundamental, né? A unidade de saúde está conectada para o sistema conosco, porque passava os dados da pandemia e a gente ia compondo os dados para poder enfrentar a doença, né? Agora, durante a pandemia, já há algum tempo, mas durante a pandemia, e agora, mais recentemente, demos um avanço importantíssimo na telemedicina.
Nós vamos ampliar o acesso da população a uma saúde de qualidade com telemedicina, com tecnologia. Hoje, um cidadão aqui na cidade de São Paulo, para você ter uma ideia, pelo seu computador, ele controla toda a vida dele. Quando ele passou, o médico que atendeu na UBS, os exames que ele fez, as consultas que estão marcadas, né? Hoje, um médico especializado numa unidade orienta um clínico geral lá na periferia como deve proceder com um determinado encaminhamento. Então, a telemedicina veio para ficar, ela vai ampliar o acesso das pessoas ao sistema de saúde e na educação também, né? Na pandemia, nós conseguimos reduzir um pouco o impacto, né, do prejuízo pedagógico causado pela pandemia, quando o Bruno Covas deu os tablets para as crianças. Toda criança recebeu um tablet para que, de forma por internet, pudesse ter a aula através dos professores, né? Então, o 5G é o avanço disso, vai permitir que a gente possa avançar na qualidade de alguns serviços, como saúde, como educação, por exemplo. Secretário Edson Aparecido, a gente vai pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala. O senhor tem compromissos aí na sequência, né? Então vamos cumprir aqui o horário para os seus compromissos. A sua mensagem final, a sua despedida, o nosso agradecimento aqui de toda a equipe do programa Gente que Fala, o nosso desejo de boa sorte aí na campanha ao Senado este ano. Obrigado, Mauro. Um prazer enorme voltar a falar com todos aqueles que sempre nos acompanharam pelo AltV. Acho que é um momento muito importante, onde as pessoas precisam conhecer a história dos candidatos, o serviço prestado por eles, aquilo que já fizeram, né? Comparar aqueles que tiram as coisas do papel, que realizam, que entregam serviço de qualidade para a população, e aqueles que só ficam na briga política, na briga ideológica, na briga partidária. Esse tipo de coisa só levou o Brasil para trás, só levou o Brasil para trás. E nós precisamos, aqui em São Paulo, com um bom debate, impedir que isso que aconteceu em todo o Brasil possa contaminar também nosso Estado. Nós temos desafios muito grandes, nós precisamos avançar, né, resolver os problemas da população na saúde, na educação, na qualificação do nosso jovem para o mercado de trabalho, né, que é tão importante, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que São Paulo vem caminhando corretamente, né? Chegamos ao que chegamos aqui em São Paulo, o governador Rodrigo Garcia com 50 bilhões de investimento, porque isso se deve ao sacrifício de todos os paulistas ao longo do tempo, né? Do exemplo que os nossos governadores no passado deram de dirigir o Estado com qualidade e de que a gente não pode entrar em aventura. O Brasil não vai suportar mais aventura, São Paulo não vai suportar uma aventura. Eu espero, se Deus quiser, poder defender São Paulo no Senado. Acho que o Pacto Federativo, a rediscussão das responsabilidades, o financiamento das obrigações com a saúde, com a educação, com a infraestrutura do país, vão ter que acontecer impreterivelmente no próximo mandato, para que a gente reformule a tabela do SUS, né, para que os repasses sejam realistas, reais, para tratar os problemas da população. E eu espero, desse jeito, poder contribuir com o meu Estado, com a minha cidade, né, que a gente sempre procurou representar da melhor maneira possível. Um abraço a você, Mauro, e a todos aqueles que nos acompanham. Mais uma vez, muito obrigado ao ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido, que é candidato ao Senado Federal pelo MDB. Mais uma vez, boa sorte aí na sua campanha rumo ao Senado Federal nessas eleições. O programa Gente que Fala é uma realização da ABECOM, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Obrigado aí, Sérgio, pelo apoio. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e do outro lado, você, espectador, você, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, a gente volta a se falar amanhã. Tchau, um abraço a todos.